Muito bem, amigos, graças a Deus, mais uma vez, nós vamos deixar a palavra do nosso bom Deus, tá bom? Você que vai me assistir através do YouTube, aquilo que eu sempre peço para você, tá? Deixa aquele joinha e você que ainda não é inscrito, né? Se inscreva, tá? E se você já é, que você possa deixar o joinha, tá? Também e compartilhar. E se você ainda não é, eu peço que você se inscreva e compartilhe também e deixe o seu joinha, ok? Tanto que vai se inscrever quanto que já é inscrito, eu peço compartilhamento, tá? E também aquele joinha, tá bom? E vocês que vão assistir de outras plataformas também, né? Que o Espírito Santo possa alcançar vocês, tá? Através dessa mensagem, tá? Que a presença dele possa abraçar você onde quer que você esteja, né? Segundo a vontade dele, tá? Hoje nós vamos falar, né, de mais um erro, né? Na verdade são dois erros que eu vou falar para você do profeta Samuel, né? Samuel, ele foi um grande homem de Deus, fruto de um milagre, né? Sua mãe era estéril, ela não podia gerar filhos, mas através, né, de um voto, através de uma oração, de um voto que ela fez a Deus, né, o Samuel, ele veio a nascer. Além de Samuel, não foi só o Samuel, ele teve também irmãos, né? Deus, ele é maravilhoso, né? Então Samuel foi um grande profeta, né? Foi um grande homem de Deus, ele foi juiz de Israel, né? E numa época que Israel ainda não tinha rei, né? O Samuel que era encarregado de fazer tudo isso, né? O trabalho de um rei, julgar, ser sacerdote, né? E Samuel, enfim, foi um grande homem de Deus. Mas, como qualquer homem de Deus, né? Assim como eu e você, Samuel também, ele cometeu erros, né? Que nós também cometemos. O único que nunca cometeu erro foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a Bíblia fez a questão de deixar registrado, né, esses erros de Samuel, que eu vou falar de dois, né? Hoje eu vou falar de um, e no próximo vídeo eu vou falar de outro, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1, nós vamos falar sobre o primeiro erro, né, que Samuel ele cometeu. Deus havia rejeitado o rei Saul como rei de Israel. Por que que Deus, meu amigo e minha amiga, ele rejeitou o Saul? Será que Deus é mau? Será que Deus é cruel? Claro que não. O rei Saul, ele foi um rei perverso, né? Alguém que nunca quis nada com Deus, alguém que nunca quis um compromisso com Deus, né? O rei Saul, ele foi igual Judas Iscariotes, né? Alguém que tinha um coração perverso, o famoso ímpio que a Bíblia fala, né? Então, o Saul nunca houve nele nenhuma atitude de arrependimento, né? Nunca houve nele uma atitude que demonstrasse que ele era uma pessoa de Deus. Vamos assim dizer, ele era um filho da perdição, como Judas Iscariotes foi. Ele era um filho do diabo, como Judas Iscariotes foi. Por isso que Deus o rejeitou. E hoje não é diferente, né? A vontade de Deus, o desejo de Deus, é claro que todos sejam salvos. Mas a gente sabe que nem todos vão ser, por quê? Será que é porque Deus não quer? Não. Mas é por própria escolha do ser humano. Tem gente que por natureza, ele é uma pessoa ruim, por natureza,
ele é uma pessoa mau caráter, né? Por natureza. Às vezes não precisa nem do diabo entrar na pessoa para ela fazer maldade. Às vezes a pessoa de própria natureza, ela se torna uma pessoa má, uma pessoa ruim. O Samuel, né, ele era um homem de Deus. Deus havia rejeitado Saul como rei. Só que o Samuel, o que ele fez? O Samuel, ele foi orar pela vida de Saul. Mesmo Deus falando que não queria o Saul como rei, Samuel ele ainda foi insistir com Deus para que Deus tivesse misericórdia do Saul, né? Tá lá, 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1. Olha o que a Bíblia diz, ó. Versículo 1 diz assim, ó. Olha lá. Diz assim. Capítulo 16, verso 1, diz assim: E o Senhor disse a Samuel, né? Até quando você terá dó de Saul, tendo eu rejeitado como rei de Israel, né? Encha, pois, o seu chifre de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita, pois tenho, né, escolhido de um de seus filhos para ser o rei. Ou seja, Deus aqui ele já tinha Davi como rei. Deus já tinha escolhido Davi como rei. E o Samuel ele estava insistindo com o Saul. Sabe, meu amigo e minha amiga, o que nós podemos tirar como lição? Às vezes tem pessoas que ela não aceita o não de Deus. Às vezes tem pessoas que ela fica insistindo em algo que Deus não quer para ela. Às vezes tem pessoas que ficam insistindo num relacionamento que Deus não quer para ela. Às vezes a pessoa fica insistindo em algo material que Deus não quer para ela, né? Às vezes a pessoa ela fica insistindo, fica orando por algo, né? Ou insistindo com algo que Deus já não quer mais aquilo para ela, né? A Bíblia diz em Apocalipse que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que a Bíblia também fala, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ou seja, Deus ele também fecha portas. E se Deus ele fecha certas portas, não é porque ele quer o mal da pessoa, muito pelo contrário, é porque ele quer o bem, né? E se Deus muitas das vezes fala para a pessoa, não permite que certas coisas dê certo na vida da pessoa, é porque ele não quer, né? Às vezes tem pessoas que ficam insistindo em amizades que Deus está tirando, o próprio Deus está tirando do caminho dela, porque aquilo vai fazer mal para ela, aquilo vai lhe causar dano, e às vezes a pessoa fica insistindo, né, em relacionamentos também, namoros. Às vezes a pessoa quer namorar alguém que Deus já falou que não é para aquela pessoa, e às vezes a pessoa fica insistindo. Então, meu amigo e minha amiga, qual a lição que nós aprendemos hoje através do primeiro erro do profeta Samuel? Nunca insista naquilo que Deus já rejeitou. Nunca insista naquilo que Deus não quer para você. Lembre-se que Deus conhece, a gente conhece o nosso presente, mas Deus conhece o nosso futuro. E se Ele fala não, aceite o não, né? Se Ele fala sim, amém, glória a Deus por isso. Agora, se Ele fala não, é não. E Ele sabe o que faz, tá bom? Então, que você possa ficar com essa palavra. Não insista naquilo que Deus já rejeitou. Não insista naquilo que Deus não quer para você. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele assim, Ele me permitir.